Olá, bom dia para todos vocês. Eu quero cumprimentá-los nesse dia de domingo, dia de escola dominical, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos dizer que para nós, da Igreja Presbiteriana do Vale Floramar, é uma alegria muito grande nós podemos reunir para participar dessa escola dominical, ainda que seja por esse sistema online. Devido às circunstâncias, nós não podemos reunir na igreja, mas nós temos o privilégio de reunir. É você que, quem sabe, acessou aí o nosso canal hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe a vocês muito. Espero que se alegrem do Senhor, que sejam edificados, sejam abençoados com as nossas ministrações. E queremos dizer, então, uma alegria muito grande para nós receber. Nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, e para você que já tem acompanhado as nossas lições, mas para você que de repente ainda não está por dentro, não é a lição, a revista que nós estamos estudando é essa revista aqui. O título é Deus Demais, quem está no trono do seu coração. Nós já estamos aí na lição de número 9. O título é A Autonomia Absurda e o Misticismo Pagão. Então, o tema geral dessa revista trata da questão da idolatria vigente no mundo ao nosso redor, e principalmente o que significa idolatria para nós cristãos, qual a relação que nós temos com a idolatria, tendo em vista que nós temos a convicção clara de que a Bíblia proíbe. A Bíblia, o Senhor não admite que aquele que o adora, que serve a Ele, venha se prostrar diante de outros deuses, seres espirituais ou qualquer outro ser, qualquer outra coisa que possa ocupar, possa ter o mesmo valor de Deus nas nossas vidas, de forma que nosso tempo seja dedicado a esse ser ou objeto e não ao Deus vivo que se revelou a nós por intermédio de Cristo Jesus. Então, para começar a nossa escola dominical desta manhã, eu queria te convidar, se você pudesse, onde você estiver, que abrisse a sua Bíblia, aí na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, e eu vou ler dos versos 13 até o verso 23. Esse texto fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Depois nós vamos fazer uma oração, e aí nós vamos nos alegrar com o nosso ministério de louvor, celebrando a glória do Senhor através de um cântico. Depois nós vamos passar então ao estudo da revista. Então vou ler aqui Colossenses 1 a partir do 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 13 ao 23 é o texto com o qual nós damos início agora à nossa escola dominical. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, aí onde você estiver, se você puder, vamos orar juntos nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre essa lição que vamos receber, e também sobre esse dia, que seja um dia abençoado para todos nós. Senhor, nós te agradecemos o privilégio que nós temos de começar esse dia com a convicção, com a ciência
de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de nós em qualquer circunstância das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor o privilégio de poder estudar a Tua Palavra, agora, quando o Senhor nos dá a oportunidade de tirar esse tempo para fazer essa reflexão. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, que fale conosco. O Senhor visite agora a cada um dos nossos irmãos, a cada família, aqueles nossos amigos, ó Deus, que estão nos assistindo nesta hora. Que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, possa falar a cada coração, levando-lhes consolo, a esperança, a confiança no Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo foi o Teu Filho, o Teu único Filho, o Senhor enviou para morrer na cruz e nos dar a vida eterna. E é no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos nesta manhã e agradecemos. Amém e amém. Então nós vamos agora cantar juntos com o nosso ministério de louvor. Nós vamos celebrar esse cântico e adorar o Senhor junto com o nosso ministério de louvor. Sempre mais
Olá, bom dia para todos vocês. Quero cumprimentar aos meus amados irmãos, aos nossos amados que estão nos assistindo nessa escola dominical, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da escola dominical na revista que nós estamos tratando aqui sobre a idolatria, né? E aí então nós vamos a série de lições. Hoje é a lição de número 9, para você que tem a revista, para você que está acompanhando aí as lições. Nós vamos falar hoje a lição de número 9. O título é A Autonomia Absurda e o Misticismo Pagão. E aí nós vamos fazer uma reflexão nessa escola dominical sobre que relação que tem a autonomia absurda com esse misticismo pagão. A lição vai tratar exatamente para nos mostrar o que é autonomia em termos espirituais e como que isso aí está ligado a esse misticismo. O misticismo, todo ele é pagão, não é verdade? Então nós vamos trabalhar um pouco nessa manhã pensando sobre esse tema. Mas o tema geral da nossa lição é a idolatria e quais as influências que ela tem na nossa sociedade e de maneira mais específica sobre nós os cristãos, isto é, sobre a igreja. Então aí para você que está acompanhando a nossa escola dominical com a revista, nós temos aí 2 textos básicos. Para você que de repente está nos assistindo hoje pela primeira vez, que ainda não participou de uma escola dominical da igreja presbiteriana, nós temos a revista, como várias outras igrejas cristãs também têm. Nessa revista a gente tem um tema geral, que é subdividido em subtemas de cada lição, e essas revistas, cada lição tem uma seleção de leituras para que a gente possa fazer, ao estudar a lição durante a semana, a gente possa fazer essas leituras, cada uma para o domingo, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. E aí todos os textos estão relacionados com o tema da lição. Então, além desses textos dos dias da semana, nós temos aquilo que nós chamamos de os textos básicos, ou o texto básico. No caso da lição de hoje, a lição número 9, são 2 textos básicos, que eu vou fazer a leitura deles, e após a leitura nós vamos fazer uma oração, e depois nós vamos tratar juntos aqui sobre essa questão, qual é a relação que existe entre essa autonomia espiritual e esse misticismo pagão. Então o primeiro texto, tá aqui, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, é Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, então diz assim, o Gênesis capítulo 3 é aquele capítulo da Bíblia que trata da queda do homem, quando os nossos pais lá no Éden, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor, e aí, por causa da desobediência, eles sofreram as consequências, e essa consequência da desobediência que é o pecado. Eles foram separados de Deus por ele mesmo. E aí diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo aí nesse ato da desobediência. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é a desobediência. Mas a boa notícia, que a gente nunca pode se esquecer quando nós lembramos do pecado, a boa notícia em tudo isso é que Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Então, apesar da desobediência do homem, nós temos a alegria de contar com a fidelidade de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, a mim e a você. Basta que a gente o receba como Senhor e Salvador, que a gente o aceite, não é? O termo que a gente usa comumente é isso, que quando eu entrego a minha vida para Jesus, aí então esta obra na cruz do Calvário passa a valer. Então aqui o texto de Gênesis diz assim, Gênesis 3, versos 4 e 5, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o outro texto que a revista se baseou para trazer essa lição está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 20 até o verso 23, e o subtítulo aí desse parágrafo da carta aos Colossenses é bem sugestivo
para nós ao tratar desse tema aqui nessa escola dominical. Então, o subtítulo aí: a obediência traz práticas, não vence o pecado, ou seja, práticas místicas. Então, diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, 20 ao 23, então diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivestes no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como de culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, ou seja, rigor espiritual, de práticas espirituais. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra o pecado. Então, esses são os dois textos. Eu te convido para que façamos uma breve oração nesse momento. Senhor, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estudar a Tua Palavra, o privilégio que temos de estar aqui diante desse tema, e pedimos ao Senhor que fale conosco. Reconhecemos a relevância de estudar sobre a idolatria, porque de fato, Senhor, a idolatria tem causado muitos males ao ser humano, desde a queda que o homem tem providenciado, tem tentado enveredar pelos caminhos da idolatria, criando para si ídolos, e que na verdade tem sido a causa da sua destruição, da sua morte espiritual. Tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que mesmo como cristãos, mesmo como aqueles que se relacionam com o Senhor por intermédio de Cristo Jesus, aqueles que andam na Tua presença, mesmo assim nós estamos sujeitos a sermos seduzidos por essas práticas idólatras, como tem acontecido no nosso meio. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a lição desta manhã sirva para nos alertar, para nos dar a verdadeira compreensão do que é andar na presença do Senhor e sermos vigilantes quanto às investidas do maligno através da idolatria. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado durante os cultos de escola dominical, de estudo bíblico, culto à noite, tem orado por nós, tem intercedido para que a igreja continue proclamando a Tua palavra, ainda que nesses tempos de crise, mas o Senhor nos deu essa tecnologia e nós cremos que é bênção do Senhor para que possamos usá-la. Pedimos ao Senhor que abençoe também os nossos queridos que estão nos assistindo, que de repente não são membros da nossa igreja, mas que se dispuseram a caminhar conosco, assistindo os nossos cultos. Que o Senhor os abençoe, que verdadeiramente, ó Deus, por intermédio da Tua igreja, seja um instrumento nas Tuas mãos para abençoar essas vidas, para fortalecê-los, de maneira que eles possam sentir a verdadeira alegria de estar na presença do Senhor, de se relacionar com o Senhor. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pois bem, amados, nós vamos meditar então. Vou repetir aqui para ficar bem claro, para a gente não esquecer. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui na mesa. Nós vamos falar então sobre essa relação da autonomia. A revista colocou aí no título autonomia absurda, mas você pode colocar aí autonomia espiritual, né? E o misticismo pagão. Que relação que essas duas realidades das nossas vidas ou práticas espirituais têm com a idolatria? Então, para começar a título de introdução, nós vamos começar com uma pergunta que nos desafia, que é a seguinte: qual é a origem das certezas daquilo que acreditamos? Então, ou seja, todos nós temos crenças, todos nós temos convicções, mas qual é a origem delas? Então, você já se perguntou por que crê em alguma coisa ou tentou traçar de onde vem essa crença? É natural que o primeiro contato com o que acreditamos tenha sido transmitido pelos nossos pais ou responsáveis. Na verdade, a primeira escola da vida é o nosso lar. E foram eles que nos disseram o que fazer ou não e os motivos para isso. Então, inúmeras vezes também fomos informados de coisas que supostamente eram verdade, mas ao longo da vida nós fomos percebendo que essas coisas não tinham nenhum sentido, não tinham nenhum objetivo na vida, né? Então aí
de repente, práticas como superstição, como crendices e muitos outros fatores nisso, que a nossa limitação nos forçou nisso, não permitiu que nós tivéssemos um conhecimento adequado da realidade. E aí, somado a isso, né, o fato de que a gente tem uma tendência muito grande para acreditar naquilo que é falso. Por isso que essas crendices acham muito espaço na vida das pessoas, porque naturalmente o ser humano tem uma tendência muito forte para acreditar nessas coisas que é falso. Certamente, consequência aí da vida pecaminosa, da influência do pecado. Então, quem nunca ouviu que quebrar o espelho dá azar, traz 7 anos de azar, não é isso? Ou carregar um trevo de 4 folhas da sorte, não passar debaixo de escada, quando vê um gato preto na rua, não tem? Essas crendices. Então, isso parece ser coisa muito infantil, né, acreditar nessas coisas, mas tem gente que acredita e não abre mão mesmo. Né? E não é muito diferente de quando a pessoa busca uma autonomia em relação a Deus, né, e desconsidera a sua palavra em favor do misticismo. Né? Então, quando as pessoas começam a trocar a palavra de Deus pelas essas práticas místicas, isso é a mesma postura que tem aqueles que já estão envolvidos com misticismo, que nem creem em Deus, mas que a sua vida é pautada por isso, por talismãs, por mantras de sorte, por plantas benzidas, flor, determinado tipo de flor e assim por diante, não é? Como nós vimos aqui alguns exemplos. Então, quando a gente que conhece a palavra, a gente começa a abandonar a palavra para ir atrás de certas práticas, são práticas ascéticas, ou seja, o ascetismo é a atitude de nos aproximar do divino, chegar até nós falamos o divino porque aquelas pessoas que não creem no Deus verdadeiro também buscam algo espiritual. Então o ascetismo é isso. Então quando nós deixamos a palavra verdadeira do Senhor, a genuína prática cristã baseada na palavra, para ir atrás dessas práticas ascéticas, nós estamos aí cometendo a mesma prática mística, rosa ungida, água benzida, talismãs, não é isso? Que a gente já viu casos aí de pessoas distribuindo pedaços da cruz de Cristo, que é ungida, pedaço da pedra que Jacó dormiu nela, tá? Como diz lá no Antigo Testamento, pedaço daquelas pedras que os levitas depositaram no fundo do Jordão quando atravessaram ali sob a liderança de Josué, quando estavam chegando na terra depois que saíram do Egito. Então isso às vezes ronda o arraial do povo de Deus e muitos de nós têm sucumbido a isso. Né? Então aí, isso na verdade, segundo a proposta da revista para a nossa reflexão, isso é uma demonstração de tentativa de autonomia diante de Deus e de uma prática mística pagã. Ou seja, mesmo que nós estejamos na igreja, mas nós estamos, na verdade, praticando paganismo. Não é? Por quê? Porque o único mediador, o único que pode nos levar até a presença de Deus, que pode trazer a solução de Deus para nós, é Jesus Cristo, e não objetos, talismãs ou coisas desse tipo. Então aí, primeiro ponto é essa autonomia absurda. Não é? Ou seja, quando nós nos envolvemos com essas práticas, no fundo, a motivação maior do ser humano, ainda que ele não perceba, é de fato de ter uma autonomia em relação a Deus. Né? Todas essas práticas, elas surgem dessa tentativa de autonomia a Deus quando as pessoas tentam buscar a solução dos seus problemas pelos seus próprios métodos e não esperar em Deus em oração e resignação e quebrantamento. Né? Então aí eu estou lendo aqui alguns trechos da revista para que você que está acompanhando aí não perca o raciocínio. Né? Então o primeiro ponto é a autonomia. Então nós podemos definir a autonomia em relação a Deus como o desejo de nos libertarmos de suas ordens. Perceberam? Então a rebelião é a característica do ser humano, de se rebelar contra Deus, que é o Senhor. Tanto é que você observa que o discurso do mundo pagão, do mundo que não quer saber de Deus,
é o discurso da liberdade. Liberdade em todos os sentidos. Religioso, moral, profissional, familiar, isso é a liberdade total. O homem não deve ser cerceado por nenhum vínculo, nenhuma regra. É aquilo que faz bem, e isso é desde tempos eternos, as pessoas tentaram fazer isso. Então, isso é autonomia. Então, a palavra autonomia significa, aí, se a gente fizer um estudo da morfologia da palavra, significa exatamente isso, lei para si mesmo. Se é lei para mim mesmo, é eu que faço. É de acordo com os meus interesses, eu vou lá e crio um princípio, não é isso? Então é como se alguém tentasse nos convencer de que o governo de Deus sobre nós não é ruim, né? E que de nós, aliás, o governo de Deus sobre nós é ruim e que sabemos nos conduzir melhor do que ele propõe. Então não tem aquelas pessoas que se revoltam contra Deus, acham Deus injusto, acham que Deus é cruel. Então isso tudo é uma manifestação daquela aquela tendência de rebelião e para a busca de uma autonomia que existe no coração, na própria natureza do homem que se afastou de Deus por causa do pecado. Então, com isso, as pessoas rejeitam a palavra para viver de acordo com o que acham que é melhor. Por isso que nós vemos, amados, um número incontável de religiões. As religiões, o que é a religião? É a tentativa do homem de encontrar-se com o divino, de acordo com o caminho que ele quer estabelecer. Torre de Babel é um exemplo. Então, o ser humano tem. Então, por isso que a religião, cada religião tem uma característica. Ela é de acordo com a cultura daquele povo, é de acordo com as tradições históricas, culturais do povo, até mesmo religiosa, e vai produzindo essas crenças de acordo com o que a pessoa entende, que aquele é o caminho que ela está traçando para chegar até Deus. Mas nós devemos lembrar que as Escrituras deixam bem claro que só existe um caminho. De fato, o caminho até a presença de Deus foi rompido, mas as Escrituras deixam claro que só existe um caminho. Que caminho é esse? Nunca podemos esquecer. Foi o próprio Jesus Cristo que diz, se referindo a ele mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus completa com mais uma afirmação, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, a não ser por meu intermédio, ninguém pode chegar até a presença de Deus. Por mais que a religião seja boa, por mais que a pessoa seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa de caráter irrepreensível, pessoa caridosa, enfim, que preencha os padrões estabelecidos pela sociedade que caracterizam uma pessoa como uma pessoa boa, uma pessoa exemplo. Por mais que ela faça isso, ela jamais vai poder chegar à presença de Deus. É a Escritura quem diz. Então o caminho é Jesus. Você que está nos assistindo aí, lembre sempre disso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Né? E aí, lembrando, o que precisa? É só você tomar uma decisão, entregar o seu coração para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, que você vai adentrar por esse caminho. O caminho é uma figura, naturalmente, não é uma estrada física. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele é o meio para nos levar até Deus. Para a gente desfrutar desse meio, basta a gente crer que ele realmente é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Certo? Então aí, essa é a tendência do homem. Então aí nós devemos lembrar que esta foi a prática dos nossos pais lá no Éden. A revista diz assim: é bom lembrar que Adão e Eva foram criados em retidão e justiça e por isso precisariam ser convencidos de praticar o mal. Certo? Então, após a queda, eles foram então convencidos, eles foram convencidos a praticar o mal pela tentação, pela serpente. E aí, após a queda, diz a Bíblia que todos nós nascemos já com essa tendência, com essa natureza pecaminosa. Então, a tendência natural do ser humano é a rebelião, é distanciar de Deus. Essa rebelião se caracteriza principalmente nessa tentativa de uma autonomia, a pessoa querer ser livre de Deus, né? Ditar suas próprias regras, e isso não existe. Então aí, essa autonomia, para a gente compreendê-la, a revista traz aqui alguns aspectos quando ela diz assim que essa autonomia é caracterizada, primeiro, com a sagacidade maldosa. A maldade está no coração do homem. Depois se fala sobre a perversão da verdade. Então, para a gente pensar um pouco aqui, o que a gente pode entender por sagacidade maldosa? Então,
É a primeira característica em relação a Deus que o homem demonstrou, né, que dá origem. Então, assim, ele cita o exemplo aqui de Gênesis 3, que a serpente, e o texto diz lá, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Tá? O verso 3 do capítulo 1 de Gênesis. Então, embora a gente tenha alguma dificuldade sobre essa questão da serpente, aí muitas discussões, mas a Bíblia deixa claro que ela foi um ser histórico e que foi a causa da queda do homem. A revista traz aqui a citação de Mateus 19, 4 ao 5, 2 Coríntios 11, verso 3, 1 Timóteo 2, 13 até o 14. Né? Então a palavra sagaz, ela normalmente tem uma conotação negativa no Antigo Testamento e no dia a dia mesmo, né? Que esse é o aspecto negativo, que é aquela ideia de ser enganoso, é uma pessoa que tem uma capacidade extrema para enganar, aquele espertalhão, pessoa sagaz. Né? Então, na verdade, havia total má intenção na proposta da serpente. Ele é identificado com o diabo, ela queria fazer com que o homem e a mulher ficasse mal diante de Deus, e realmente aconteceu. Né? Então, aí, a autonomia em relação a Deus é uma proposta diabólica para a humanidade, pois procede do inimigo que só deseja nos destruir. Então, quando a gente tem algum pensamento, alguma atitude, algum desejo de se afastar de Deus, já é uma influência ou da nossa própria natureza pecaminosa ou do inimigo, o diabo, que está nos tentando mostrar para nós que nós não precisamos de Deus. Então, isso que produz essa sagacidade que está no coração do homem, essa maldade que é inerente à natureza pecaminosa. E aí, a outra característica que mostra essa tentativa de autonomia do ser humano em relação a Deus é a perversão da verdade. Né? Então, ou seja, quando os homens desejam ser autônomos em relação a Deus, o governo de Deus sobre eles é interpretado como algo tirânico e prejudicial. Bem, se a humanidade, o homem natural, pleiteia a liberdade plena, ele não vai aceitar nenhuma regra, nenhum princípio restritivo, né, limitador. E você sabe que o relacionamento com Deus ele é caracterizado pelo quê? O que mais agrada a Deus? Por exemplo, o que Deus diz lá para Saul por intermédio de Samuel, Jesus também repetiu isso, que mais o relacionamento cristão é caracterizado pela obediência. Obediência traz limites, traz regras. E a desobediência é aí a falta de regras. Então, Deus cobra de nós a obediência, porque Ele já nos deu regras para a gente obedecer. Então, aí a serpente, lá no jardim do Éden, lá em Gênesis 3, né, ela diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então ela já chegou jogando com uma certa capacidade, uma certa sagacidade, e acabou ela tendo, de fato, sucesso. Né? Aí você observa que a serpente, como é que ela foi astuta? É assim que o inimigo vai agindo nas nossas vidas. Desde lá do Éden, desde lá do princípio, você já observa aí a metodologia do inimigo. Então, olha só, né? Ela partiu do mandamento bom que Deus havia dado e o deturpou, né, isso para seduzir a mulher. Ou seja, em que sentido que o mandamento é bom? Que Deus havia dito que de toda a árvore do jardim podia comer, mas menos daquela. Né? Está em Gênesis 2,16. Assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então você observa que aí é o princípio da obediência. Deus estabeleceu limites. Eu pus vocês aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem, comer de qualquer árvore, derrubar, fazer. Não. Vocês podem comer de todas elas, menos dessa. Então tinha um limite. É a característica do relacionamento com Deus. Então, as desculpas típicas de pessoas que desejam estar livres dos mandamentos do Senhor sempre deturpam a verdade, tentando fazer com que as ordenanças de Deus, que Deus nos concedeu, tenham um caráter negativo e danoso para aqueles que deveriam cumprir. Foi isso que a serpente fez. Quer dizer, Deus falou, não é isso? Você olhar no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver, não é isso? Lá, vamos abrir aqui na nossa Bíblia, só para a gente ilustrar, Gênesis 3, né? Aqui a serpente diz assim, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da que está no meio do jardim não. Aí,
a serpente astuciosamente diz à mulher: é certo que não morrereis. É como se dissesse: olha, Deus é mentiroso, né? A serpente, porque aí ela completa no verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Percebeu como é que ela jogou? Questionou o mandamento de Deus e jogou outro. E aí acabou seduzindo. Então o misticismo é dessa forma, ele vem como uma substituição aí para a palavra de Deus. E aí, então, a outra coisa característica é a negação das consequências. Então a terceira característica dessa autonomia em relação a Deus aqui a revista diz: a negação das consequências da desobediência. Deus havia estabelecido: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí Satanás então diz: é certo que não morrereis. Aqueles que desejam se livrar dos mandamentos de Deus têm de negar a consequência disso, e aí que a consequência disso é a destruição. Então você já viu, hoje nós poderemos perceber uma versão moderna com relação a isso. As pessoas dizem: isso não tem nada a ver. Está claro nas escrituras que aquilo não agrada a Deus. Às vezes não está literalmente escrito ali, mas as evidências bíblicas mostram que aquilo faz mal para nós, aquela prática. As pessoas não tem nada a ver. E alguns assim: tem muita gente fazendo isso, não tem nenhum problema. Então passa por essa negação das consequências. Isso aí quer trazer uma autonomia para a pessoa. Então, com relação à implicação disso para hoje, né, essa autonomia diante de Deus é muito buscada. Aquela prática da serpente no passado, nós vemos que ela ainda continua. Ainda hoje, onde as pessoas têm essa tentativa de rejeitar a Deus e criar uma autonomia, mas isso é puramente uma ilusão, isso não é possível. O homem, ele só vai ser livre, né, das amarras do diabo quando ele está sob o senhorio do Senhor. Ou ele está sob o senhorio de Deus, ou sob a opressão, o senhorio maligno, cruel do diabo, né? Tirânico, não tem jeito. Então aí, quando a gente fala sobre essas implicações para nós, a gente deveria dizer como o rei Davi, né? Os crentes deveriam demonstrar sua submissão voluntária a Deus, que traz deleite e alegria verdadeira. Então, obedecer a Deus não traz martírio, não traz peso para as nossas vidas, traz deleite, traz alegria, traz consolo, traz perseverança. Então, Davi diz assim, lá no Salmo 16:1, e a revista observa que isso foi repetido lá em Atos 2:28. Então, Davi diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que promessa grandiosa. Então, quando você obedece a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando nós obedecemos a Deus, nós nos deleitamos nessa alegria, nessas delícias perpétuas que são resultado de uma vida obediente a Deus. Que maravilha, né? E aí, o outro ponto da revista é o misticismo pagão, né? Então, se a autonomia em relação a Deus significa acreditar que estar livre do Senhor é melhor que obedecê-lo, o misticismo mundano, né, pode ser definido como uma busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus e sua palavra. Viu como é que está relacionado? Então, quiser autonomia, é o desejo que eu tenho de viver independente de Deus. Aí um pouco mais voltado para a religião, aquelas pessoas que às vezes têm essa tendência religiosa, e está até no meio da igreja do Senhor também, não é isso? Aí vem esse misticismo, todo misticismo é pagão, não existe misticismo bíblico. Então esse misticismo que é pagão. Aí, o que é o misticismo? O que é uma prática mística pagã? É a busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus e sua palavra. Então quando eu começo, né, e hoje, e ao longo da história nós vemos, esse misticismo é caracterizado por aquelas crenças ascéticas, ou seja, práticas, não é isso? Onde a pessoa tem aquela convicção de que aquelas práticas podem levar até Deus. Então, são objetos ungidos, são práticas extremas de reclusão, por exemplo, jejuns extremados de dias e dias. A pessoa fica aí, de repente, a gente não questiona a experiência de ninguém. Deus convocou a pessoa a fazer um jejum de muitos dias, tudo bem. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso,
uma tentativa de chegar até Deus, de se purificar, assim por diante. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas tinham chicotes que tinham até arames, pregos, pontas metálicas na ponta para poder eles mesmos se bater. Martinho Lutero, o grande reformador, por exemplo, era alguém que praticava isso. Então batia com chicote nas costas assim, né? E aí aquelas pedaços de lâmina ia cortando as costas, tudo com isso eles achavam, até chegar a sangrar com a cicatriz, achavam que aquilo eles estavam se penitenciando por causa dos seus pecados. Pura ilusão. Ao mesmo tempo, quando a pessoa pega uma água ungida, uma flor benzida, uma toalha consagrada, não sei o que lá, um dia o cara estava oferecendo aí miniatura de saco de cimento consagrado, que quem pegasse iria construir a casa. Essas coisas não convém, isso não tem fundamento das escrituras sagradas, certo, irmãos? Então, o misticismo desacompanhado, divorciado das escrituras, ele é muito enfatizado até nos arraiais evangélicos. Essa busca, essa crença não na simplicidade do evangelho em Cristo Jesus, mas essa crença em elementos visíveis aos olhos. Quer dizer, uma água é um elemento mais eficiente do que a Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Ele é que é o mediador, não tem outro elemento que vai me ligar a Deus, vai me permitir que eu chegue à presença de Deus, a não ser Jesus. Nem elemento e nem seres espirituais, nem anjos, nem santos, nem nada disso. Então, esse é o princípio bíblico. Então, aqui a revista nos chama atenção para um detalhe importante. Se tão somente nós, os crentes, nos satisfizéssemos com os aspectos sobrenaturais revelados por Deus, os componentes místicos do cristianismo, que misticismo é aquela prática voltada para o divino, voltada para Deus. Então, nesse sentido positivo, a vida cristã também tem algumas práticas místicas. E aí, quais são elas? A revista citou que, por exemplo, o poder e a presença real de Cristo na ceia. Quando nós participamos da ceia, aquilo é um simbolismo. O pão é sempre pão, o suco de uva ou vinho, algumas igrejas que usam vinho literalmente, vai continuar sendo o mesmo elemento. Aquilo não virou não mudou nada. Não transformou em sangue, não transformou em carne de Cristo. Mas simbolicamente, Jesus está ali presente. Então, isso é uma prática mística positiva, não é isso? A fiel pregação como voz de Deus, eu estou falando aqui, nós cremos de forma mística que Deus está falando através do instrumento. Mas não é Deus que está falando pessoalmente, vamos dizer assim, fisicamente nós estamos vendo Deus. É um instrumento dele frágil e falho, como todos os outros, que ele está usando para ministrar a tua palavra. Então, esse aspecto místico que vai fazer com que você que me ouve seja edificado, seja abençoado. Se o Senhor não fizer as minhas palavras, as palavras dele para poder abençoar a sua alma, não vai resolver nada, vai ser simplesmente um discurso vazio, né? E aí, então, por exemplo, essa fiel pregação, não é isso? A união mística com Cristo, diz a Bíblia que o Espírito Santo habita em nós, mas não estou vendo o Espírito Santo estar aqui, cadê? O Espírito Santo não está aqui, eu não estou vendo a pessoa aqui no meu coração, não é? Mas diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita aqui, é o sentido de habitação, é a habitação do Espírito Santo. Então, essa prática mística, isso é positivo e sagrado a Deus. Por quê? Porque está fundamentado na Escritura Sagrada. Então, se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, se eu creio que Jesus Cristo me salvou, se eu creio que Cristo é o caminho para eu chegar até Deus, eu não preciso de elementos da natureza para me levar até o Senhor, né? Então, aí, réplicas de utensílio do templo, isso, objetos ungidos, orações poderosas, tem... Isso, né, a Bíblia diz que é a oração do justo, mas essa justiça de Deus em nós não produz pessoas melhores do que as outras. Nós somos todos iguais. Por mais fiel que a gente seja, nós somos todos iguais diante de Deus, né? É a graça de Deus manifestada em nós que faz a diferença. É claro que a nossa obediência, tem alguns que são mais obedientes, né? O Espírito de Deus não vai usar eles como instrumento. Mas se Deus te usa, ou Deus me usa numa oração para abençoar alguém, nós não somos melhores do que nenhum outro. Apenas fomos um instrumento dócil nas mãos do Senhor. Então, isso que nós temos que compreender. Então, aí, esse misticismo, nós temos que observar o seguinte, né, que, primeiro, a característica que a revista traz aqui, a nossa convicção tem que estar em Cristo, a Ele toda honra, toda glória, precisamos reconhecer que tudo está escrito, não é isso? E aí, a revista nos chama a atenção para o fato de que quando Paulo se dirige aos Colossenses, e os Laodicenses lá na carta aos Colossenses, né, a oração dele é para que eles tenham toda a riqueza
olha só, toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, e aí agora, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Então, riqueza, a forte convicção do entendimento e a compreensão plena do que significa Cristo, do valor, né? Esse tesouro de sabedoria que está oculto em Cristo, do valor que Cristo tem para nós, e não os objetos. Isso? E aí então, Paulo conclui, assim digo, ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse é o primeiro antídoto contra o misticismo. Ou seja, ninguém vai me enganar, né? Ninguém vai me enganar se eu tenho certeza que é em Cristo. As coisas começam a nos seduzir quando a gente vacila, quando a gente tem dúvida, né? E aí depois, lembro de Pedro? Pedro começou a andar nas águas, ele começou a afundar porque ele vacilou. Se não tivesse vacilado, o medo não teria feito sucumbir nas águas. Então é o mesmo princípio. Quando a gente vacila em alguma convicção com relação à verdade bíblica, o inimigo vem com as suas falácias. Depois, o cuidado com as falácias. Primeiro, a certeza em Cristo. O cuidado com a falácia, lembrando que essas falácias, ou seja, ensinamentos enganosos, que Paulo está mostrando aí quando ele escreve aos Colossenses, que esse era o problema dos Colossenses e de muitas igrejas lá dos tempos bíblicos, não é isso? E aí a aparência de sabedoria. Essas coisas sempre vêm como aparência de sabedoria, como solução. Ah, vai lá fazer isso, participar disso, que você vai receber isso. Ah, sua vida está desse jeito, se você for lá e participar e pegar aquela rosa bendita, sua vida vai consertar. Estão vendo como é a aparência de sabedoria? Esse é que é o ponto. Então, quer dizer, eu oro pela minha enfermidade e não vejo a resposta de Deus. Um exemplo. Mas aí vem, não, você vai lá no tal lugar, você vai pegar a toalha ungida, vai pegar não sei o que, a rosa ungida, pegar isso, aquilo, e aí você vai ver, sua doença vai sarar. Aparência de sabedoria, de solução. A sabedoria é isso, né? E aí então a gente deve ter cuidado. E aí esse falso misticismo desconsidera com clareza a palavra de Deus para instituir uma nova forma de buscar o Senhor, que é uma forma que não está fundamentada na palavra do Senhor. Então, amados, a nossa lição de hoje é para chamar a nossa atenção por isso, né? Sobre essa questão da a tentativa de autonomia espiritual em relação a Deus e essas práticas místicas pagãs, né? Então, todos os deuses falsos nos afastam do Senhor e levam à idolatria. Não há possibilidade da gente servir a Deus com patuás, com elementos místicos, né? E entender que eu preciso daquilo para eu poder conseguir caminhar espiritualmente. Isso não tem fundamento. Então, vertentes diferentes, a autonomia e o misticismo pagão assediam fortemente as pessoas e seduzem até mesmo aqueles que são cristãos a se desvencilharem das ordens do Senhor ou buscar alternativas de obediência e espiritualidade, né? Então aqui, mas lembre-se, autonomia e misticismo pagão são dois ídolos que assediam os homens. Observar, acaba ocupando o lugar de Deus, afastando-os de Deus. Somente a alegria e o prazer em Cristo, Jesus e as Escrituras são suficientes para a nossa espiritualidade. Então não importa o que esteja acontecendo, a nossa alegria não tem que estar em primeiro lugar naquilo que Deus faz por nós, tem que estar em primeiro lugar naquilo que Deus é. Isso porque o principal já fez, foi nos dar a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então que você possa pensar nisso, né? Nós estamos chegando ao final da nossa lição, você possa pensar sobre essa questão aí, como tem sido a sua relação com essa autonomia, ainda que às vezes disfarçada, esse misticismo, e tenha cuidado com isso. Jesus não admite, não há a menor possibilidade de eu colocar alguma coisa entre Jesus e eu para chegar até Deus. Ele não vai colocar, eu que às vezes coloco. Então se eu coloco alguma coisa, não, eu creio em Cristo, mas eu preciso praticar isso para chegar até Ele. Não adianta. As minhas práticas de obediência têm que ser resultado da minha intimidade com Ele, porque é Ele que é o verdadeiro caminho. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Você sabe que a idolatria, o misticismo é algo que está presente em nossas vidas, nos dias atuais. Eu queria encerrar esse momento de estudo da lição da Escola Dominical com oração, e aí depois a gente vai encaminhar então para os momentos finais do encerramento da Escola Dominical. Se você puder, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse cuidado em nos alertar. A tua palavra às vezes vem como consolo, como ensino, como correção, como exortação e também como advertência. Nesta manhã nós entendemos que nós fomos alertados pelo Senhor
tem misericórdia de nós para não cairmos nessas práticas que nos afastam do Senhor e, ao invés de trazer confiança, paz, segurança, esperança, traz angústia de alma, traz, ó Deus, sensação de incapacidade, que às vezes nós praticamos e não vemos a resposta daquilo que nós buscamos. Isso acaba trazendo para nós aquela sensação de incompetência, de fracasso da nossa caminhada com o Senhor. Tem misericórdia de nós, porque a nossa caminhada, o nosso romper em fé, o nosso sucesso, nosso relacionamento com o Senhor está totalmente fundamentado na manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. A depender de nós, nós estaríamos eternamente perdidos. Por isso nós te agradecemos por Jesus Cristo, o Teu único Filho, que o Senhor enviou para morrer na cruz, para nos dar a vida eterna. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você, que a palavra possa poderosamente falar ao seu coração nessa semana, que Deus possa usar essa mensagem para te consolar, para te animar a prosseguir na sua jornada cristã. Deus abençoe. Vamos então agora para os momentos de encerramento da nossa escola. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Nós vamos agora agradecer ao Senhor o desejo do nosso coração e a nossa oração que verdadeiramente aquilo que foi ministrado aqui durante essa escola possa de fato ter falado ao seu coração, as promessas do Senhor através dos cânticos que foram entoados, a palavra do Senhor através da lição que você recebeu nesta manhã, e que realmente o seu coração esteja fortalecido, esteja consolado com a palavra do Senhor. Eu queria te convidar para que nós orássemos assim, encerrando a nossa escola. Nós queremos também agradecer ao Senhor pela vida dos nossos aniversariantes da semana, também por aqueles que estão fazendo aniversário de casamento. Queremos orar também pelos missionários que estão nos campos desses dias tão difíceis, mas são valorosos guerreiros do Senhor, que estão aí firmes no campo de batalha, não desanimando, mas confiando no Senhor e fazendo a sua obra. Então, se você puder, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio que nós temos
de ter a liberdade de poder reunir, ainda que dessa forma, mas e cantarmos louvores ao Senhor e também meditarmos na santa palavra que Ele nos concedeu por intermédio de Cristo Jesus. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios que cada um de nós tem enfrentado, e apesar, Deus, dessa crise que nós estamos vivendo, que é global, é mundial, mas ainda assim a graça suficiente do Senhor, o Senhor a tem manifestado de maneira plena em nossas vidas. Louvamos, Senhor Deus, por aqueles que o Senhor tem preservado, tem guardado, para que esse vírus não contamine, e nós nos sentimos, ó Deus, seguros em tuas mãos. Queremos agora agradecer ao Senhor por todos aqueles que estão nos assistindo durante essa escola dominical. Agradecer ao Senhor, Deus, a vida de cada um desses amados, que eles continuem sempre, o Senhor dando a eles essa oportunidade de poder participar da escola dominical. Um dia nós temos certeza que nós vamos poder reunir na casa do Senhor. Essa crise vai passar, mas agora nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque ainda assim o Senhor tem nos pastoreado, tem nos guardado, mesmo distantes uns dos outros, nós temos nos sentido guardados, ó Deus, pelo Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe aos aniversariantes da semana, visite a cada um, ó Deus, com a tua graça, com o teu cuidado, e que esta data seja sempre um momento de alegria, de gratidão, de expressão de gratidão ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe também aqueles que estão completando aniversário de casamento. Louvado seja o nome do Senhor por essa instituição que o Senhor criou como resultado da tua própria vontade lá no ato da criação, para a nossa felicidade, para a nossa edificação. Por isso abençoa, Deus, aqueles que estão completando aniversário de casamento. O casamento é sustentado pelo Senhor e completado mais um ano é a prova, é a evidência clara desse sustento, desse cuidado do Senhor para conosco. Pedimos também, Senhor, que abençoe os nossos missionários espalhados aí ao redor do mundo. Toma cada um deles em tuas mãos, guarda-os, ó Deus, nesses tempos de pandemia, guarda-os, ó Senhor, nesses tempos de perseguição, e não deixe desanime, mas que mesmo diante das limitações que nos foram impostas, mas que eles continuem com ousadia e intrepidez, testificando da graça do Senhor, proclamando a palavra do Senhor. E a nós também, ajuda-nos, para que não retrocedamos, mas com sabedoria e prudência, continuemos fazendo a obra do Senhor, respeitando as determinações das nossas autoridades competentes, mas com sabedoria e graça, fazendo a obra do Senhor. Abençoa, Deus, a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa escola dominical, e verdadeiramente, ó Deus, esta palavra faça diferença em nossos corações, na alma de cada um de nós, traduzindo, ó Deus, em esperança, em consolo, em confiança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê oportunidade que nas próximas escolas dominical nós possamos participar também, e ajuda-nos para que culto de domingo à noite nós possamos nos reunir em nossos lares e juntos celebrarmos a glória do Senhor, proclamarmos que o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor, e Jesus Cristo, teu único Filho, é aquele que morreu na cruz, que deu a sua vida por nós, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra do Senhor. E Ele é o Deus Filho em quem nós confiamos a nossa salvação. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Assim nós encerramos a nossa escola dominical. Eu agradeço a todos mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia na companhia bendita dele mesmo, em nome de Jesus, Deus Filho, nosso eterno e único Salvador. Amém e amém.